Olá, eu sou Marcos Demário e estou aqui para conversar sobre um tema muito importante à luz da doutrina espírita, que é esta questão do enfrentamento do novo coronavírus, o Covid-19, e o que o Espiritismo tem a dizer sobre essa provação que a humanidade está passando, não apenas nós brasileiros, e também, claro, qual deve ser a atuação do espírita diante dessa pandemia mundial. Mas antes de abordarmos o assunto, vamos também aqui agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, governador espiritual do planeta, aos queridos benfeitores espirituais que vêm trabalhando conosco. Que as suas bênçãos estejam conosco, nos amparem hoje e sempre. Muito bem. Será que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, abordou esse assunto nas obras da codificação a partir de O Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857? Será que existe uma abordagem? E os benfeitores espirituais? Através de médiuns, como por exemplo, nosso querido Chico Xavier, ou também nosso querido Divaldo Franco, será que os benfeitores espirituais já se manifestaram a esse respeito em diversas obras lançadas através desses e tantos outros médiuns? Bem, é isso que nós vamos trazer hoje para a nossa reflexão. E vamos iniciar com Allan Kardec, porque realmente, em 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos foi lançado, o tema das expiações coletivas, provas coletivas, ele foi abordado, com Allan Kardec questionando os espíritos a respeito dessas epidemias, pandemias, flagelos, os mais diversos, inclusive da natureza, diante da lei divina. Isso está na terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, mais especificamente no capítulo que trata sobre a lei de destruição. E eu vou então iniciar com uma dessas questões que nos chama bastante atenção, que é a questão de número 740. Eu vou aqui pegar então o Livro dos Espíritos para que nós possamos fazer a leitura e o entendimento desta questão que nos foi ofertada por Kardec e os espíritos superiores. Muito bem. Nessa questão, a 740 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-o às voltas com necessidades mais duras? Então, Allan Kardec questiona aqui se os chamados flagelos destruidores, epidemias, pandemias, terremotos, furacões, tsunamis e assim por diante, guerras inclusive, esses flagelos não seriam, na verdade, provas morais para o homem e a humanidade? Respondem os espíritos superiores: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Bem, nós sabemos, com a doutrina espírita, que tudo está dentro da lei divina, ou a chamada lei natural. Tudo. Nada acontece por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. Deus, na sua perfeição, ele não muda as suas leis e nem age ao seu bel prazer. E isso nós temos absoluta certeza, porque senão ele não poderia ser Deus, que é a perfeição absoluta. Então, tudo que emana de Deus é perfeito. E, portanto, tudo o que acontece na humanidade tem a sua causa, tem
a sua razão de ser e tem também o seu objetivo. Na verdade, o seu grande objetivo, que é sempre nos impulsionar para que aceleremos o nosso progresso, tanto moral quanto intelectual. É exatamente o que informa os Espíritos nesta questão 740 de O Livro dos Espíritos. Vamos fazer então aqui alguns destaques para a nossa melhor compreensão. Então, eles dizem que esses flagelos, que é o caso da pandemia, né, que agora a Organização Mundial da Saúde está cuidando com os governos de todas as nações do nosso orbe terreno. Então, esses flagelos, eles proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. Então, quando o flagelo ele chega, o que vai acontecer primeiramente? Nós, seres humanos, utilizando a nossa inteligência, vamos procurar as maneiras eficientes de combater esse flagelo. No caso agora, por exemplo, nós estamos então vendo os melhores métodos de tratamento da saúde do ser humano. Estamos então investigando para descobrirmos uma vacina. Então tudo isso movimenta o ser humano para aguçar a sua inteligência, o seu conhecimento para o bem comum, o bem coletivo. Então é como se diz popularmente, o mal que vem para o bem. Mas dizem também aqui os espíritos que além de aguçar a nossa inteligência, também é uma prova para a nossa paciência. Porque nós não vamos conseguir debelar um vírus que se espalha pelo mundo da noite para o dia. Leva tempo realizar as pesquisas, descobrir os tratamentos, os remédios, a vacina. Então nós precisamos ter paciência. Ainda mais agora que tudo indica que um dos caminhos é o chamado isolamento ou distanciamento social, ou como queiram, a quarentena social. Ou seja, é o nosso distanciamento, é o nosso isolamento no lar que pode proporcionar que esse vírus não consiga se propagar, que ele, então, aos poucos, não encontre mais campo para a sua disseminação. Mas nós sabemos que não é nada fácil manter-se 15 dias, 30 dias, 45, 60 dias ou mais confinado no lar em família, evitando o máximo possível o contato social, as aglomerações. Então nós temos que nos reinventar e redescobrir a família. Olha que coisa importante! Redescobrir o quanto o lar é muito bom. Como é bom viver com os entes queridos, aparar as arestas das diferenças, desenvolver a afetividade, o diálogo construtivo, finalmente fazer aquele concerto que está adiado há tanto tempo, aquela coisa que foi improvisada e que ficou um tanto quanto definitiva, descobrir o prazer de brincar com os filhos, por exemplo. Então, aí nós vamos descobrindo que conseguimos, que é possível sim ter essa paciência redobrada. Lembrando aqui que paciência é uma virtude, uma qualidade moral e, portanto, pertence ao espírito, a nós que somos aqui espíritos e que estamos reencarnados. Ela nos pertence e, como qualquer virtude, precisa também ser desenvolvida. Por isso que o espírita não pode alegar que, naquele momento, perdeu a paciência. Porque, na verdade, nós não temos como perder a virtude que nos pertence. Melhor é dizer que, naquele momento, nós chegamos ao limite de desenvolvimento da nossa paciência. E, portanto, vamos compreender da necessidade de aumentarmos esse limite. Ou seja, desenvolvermos ainda mais a nossa paciência.
Mas os Espíritos, ainda nesta questão 740 de O Livro dos Espíritos, eles nos dizem também que precisamos trabalhar a nossa resignação perante a vontade divina. Resignação não é baixar a cabeça. Resignação não é dizer, então aí está o flagelo, aí está o problema, é Deus que está mandando e eu não posso fazer nada. Não é isso. Esse não é o pensamento espírita sobre resignação. Resignar-se é entender que existe um poder maior, soberano, sábio, justo, mas também misericordioso, e que o acaso não existe. E aí então, diante do flagelo, que é este que estamos enfrentando de uma pandemia de um novo vírus, que nós precisamos entender que se Deus está permitindo que isso aconteça, é para o nosso bem. É necessidade para a nossa evolução. E que se Deus o permite, é porque nós somos também os causadores. Porque para todo o efeito, que é o surgimento desse novo vírus, há que ter uma causa. E essa causa está em nós, seres humanos. Porque nós estamos diante do flagelo para progredirmos, para entendermos a necessidade da mudança de foco e de paradigma das nossas vidas. Precisamos entender da necessidade de colocarmos em prática o amai-vos uns aos outros. E também a chamada regra de ouro da educação, que nos foi ensinada por Jesus. Aprendermos a fazer ao outro somente aquilo que queremos que o outro nos faça. Essa é a grande regra de ouro da educação. Mas o que temos feito? Nós estamos vivendo de forma egoísta. Nós ainda estamos nos arrastando nesse planeta através do orgulho, da vaidade, da hipocrisia, do ateísmo e do materialismo. É isso que está acontecendo. Não temos cuidado nem com a casa planetária. Olha o que já realizamos com a exuberante natureza que Deus nos oferta e que tudo nos dá. Não temos cuidado do meio ambiente. Não temos cuidado da nossa atmosfera psíquica e espiritual. E nós espíritas sabemos sobre o magnetismo, nós sabemos sobre a questão dos fluidos, sabemos que o pensamento é energia e que, portanto, precisamos controlá-lo e pensar no bem. Mas viemos acumulando, ao longo de séculos, um descuido conosco mesmo, desdenhando do amor ao próximo, vivendo apenas no imediato individualista. Estamos nos deixando arrastar pelo sensualismo. Somos feras batalhando por coisas materiais e deixando que a violência cresça cada vez mais. Deixamos que o capitalismo selvagem nos dominasse. Com todos esses descuidos, não é de se espantar que estejamos às voltas com um novo vírus que se espalha, como já enfrentamos isso em outras épocas. Na Idade Média, quando enfrentamos a famosa peste negra, ou no início do século XX, quando também enfrentamos aquela verdadeira calamidade da gripe espanhola. Tivemos também o vírus Ebola, mas que não se espalhou pelo mundo graças às ações sanitárias realizadas, e agora o Covid-19. Não temos que nos espantar, porque Deus não castiga os seus filhos. Isso não existe. Deus é amor. Tudo no universo, tudo na vida é regido pelo amor. Mas como nos dizem aqui os espíritos superiores, nesta questão 740 de O Livro dos Espíritos, há a necessidade de nos amarmos, de nos reconhecermos enquanto irmãos, filhos de Deus, de pensarmos no bem coletivo, não simplesmente
no nosso bem individual ou no bem dos nossos grupos de amigos, nos nossos grupos de ideal. É preciso pensar nesse coletivo. E esta é a grande oportunidade de mudança de paradigma, de sairmos desse materialismo e desse egoísmo em que nos encontramos para irmos para o espiritualismo e a caridade, a grande bandeira do espiritismo. Se conseguirmos fazer isso, daremos um salto impressionante na nossa evolução e nesse processo de saída de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, onde o bem irá predominar sobre o mal. Mas os espíritos superiores fizeram um alerta no final aqui da sua resposta a esta pergunta de Allan Kardec na questão 740. Prestou atenção nisso? Vamos ao que eles dizem aqui. Ao mesmo tempo, Deus permite desenvolver ao homem os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele, o homem, não for dominado pelo egoísmo. Olha que alerta, muito importante. Nós temos aprendizados maravilhosos para retirar dessa pandemia, desde que não nos deixemos contaminar pelo egoísmo, desde que não continuemos a viver exclusivamente para nós mesmos. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas desdenharem de todo esse processo de contenção desse vírus. Se acham protegidos pela sua religião, acham que com eles nada vai acontecer, que determinadas medidas de isolamento social são totalmente exageradas, que isso não tem nada a ver. Estão lotando aí farmácias para comprar N remédios que ninguém sabe efetivamente se tem eficácia nesse combate a esse vírus. Ou seja, continuamos não acreditando nas questões espirituais e também nas questões divinas. E isso é um grande problema. Agora vamos aqui imaginar que uma pessoa que não se protege, que acha que isso não tem nada a ver, e que continua a fazer sua vida. Imaginemos que essa pessoa venha a ser contaminada pelo vírus e venha a desencarnar. Ela será considerada uma pessoa suicida? Na verdade, perante o que nós aprendemos com o Espiritismo, será classificada assim como suicida inconsciente. Porque Deus, na sua sabedoria, sempre nos julga pelas nossas intenções. Ou seja, a pessoa não teve a intenção de se matar, ela não deliberou isso, mas ela sabia que tinha que se proteger. Ela não se protegeu, acaba desencarnando e pode ser classificada assim como uma pessoa suicida inconsciente. É como o fumante, por exemplo. Ele não fuma porque quer se matar, ele fuma porque isso lhe dá muito prazer, mas ele também tem as informações que mostram que o fumo poderá levá-lo à morte, com um câncer pulmonar, por exemplo. Então é um suicida, sim, inconsciente, como também aquele que usufrui das bebidas alcoólicas. Então calma. O que nós espíritas temos que fazer? Primeiramente, mostrar a nossa fé, a nossa resignação à vontade superior divina. Segundo, trabalhar no campo da caridade, porque mesmo diante de uma pandemia e com o isolamento social, nós podemos sim praticar a caridade, movimentando pela internet, pelas redes sociais, grupos de auxílio, campanhas de arrecadação, doações e, claro, utilizar as redes sociais, os meios de comunicação para falar sobre o bem, sobre o amor. Muito cuidado com o que nós postamos. Nós não estamos aqui
para julgar as autoridades políticas, as autoridades públicas, porque todas essas autoridades merecem as nossas orações, os nossos pensamentos no bem, para que possamos auxiliá-las e também auxiliar os benfeitores espirituais que ali estarão com cada uma dessas autoridades, para que eles possam pensar no próximo antes de mais nada. Essa tem que ser a ação do verdadeiro espírita. Então, muito cuidado, porque às vezes nós nos deixamos contagiar aí nos meios de comunicação por opiniões, ideias, posturas que o verdadeiro espírita não deve ter. Então nós seremos resignados, trabalharemos a paciência, mas continuaremos o nosso trabalho. E como, obedecendo o isolamento social, os centros espíritas não estão funcionando nos seus grupos de estudo e reuniões públicas, vamos manter contato com todos, através, por exemplo, do WhatsApp ou do Telegram, Facebook. Vamos fazer vídeos, conferências, lives, através do YouTube, do Facebook, do Instagram. Tudo isso nós podemos fazer, porque nós vamos espalhando o bem, nós vamos mostrando às pessoas que o Espiritismo, enquanto filosofia espiritualista, enquanto ciência de observação, enquanto uma filosofia de consequências morais e que tem por base os ensinos morais de Jesus, o Espiritismo não apenas explica, o Espiritismo consola, o Espiritismo orienta. Por falarmos aqui nessa orientação do Espiritismo, nesse consolo, vamos trazer para a nossa reflexão o livro Transição Planetária, do nosso querido companheiro, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nesta obra, nós vamos destacar um trecho muito importante do seu capítulo 6, intitulado O Serviço de Iluminação, quando Manuel Filomeno de Miranda nos observa com bastante profundidade o seguinte, abrindo aspas: como faz falta a presença de Jesus no mundo, assim como dos seus embaixadores que, através dos tempos, vieram preparar-lhe o advento. As suas propostas ricas de ternura e de esperança, de consolo e de amor, ainda não conseguiram penetrar realmente nos seus seguidores, menos ainda naqueles que o não conhecem, dando lugar às loucuras do imediatismo, do desgaste emocional e moral, nos jogos dos desejos infrenes. A iluminação espiritual é trabalho de largo porte, que exige abnegação e devotamento, compensando através da paz que proporciona e da alegria de viver sem condicionamentos extravagantes nem dependências doentias. Esta fala de Manuel Filomeno de Miranda nos faz lembrar também o grande apóstolo Paulo de Tarso, quando ele nos pede que sejamos cartas vivas do Evangelho. E como está faltando Jesus em nossos corações. Filomeno de Miranda tem razão de dizer que nós ainda não compreendemos o Evangelho, que nós ainda não vivemos com o Evangelho, que nós ainda não somos verdadeiros seguidores de Jesus, nosso Mestre, governador espiritual do nosso planeta, que nunca nos abandona e que esteve conosco há mais de 2000 anos para nos trazer a grandeza da lei de amor. E ele não apenas ensinou, mas foi o exemplo. Por isso ele disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é Jesus. Quando o sentirmos, quando o compreendermos, quando o aplicarmos em nossas vidas, nós nos transformaremos.
Daremos um salto no nosso desenvolvimento moral e espiritual. E aí sim, seremos verdadeiros influenciadores da transformação moral e espiritual da humanidade, que é o ser coletivo formado pelos seres individuais. E aí conseguiremos viver em paz, conseguiremos viver mergulhados no bem. Aí sim conseguiremos entender a necessidade da solidariedade, da ética, da fraternidade, da cooperação, da renúncia a favor do outro. E não temeremos a morte, não temeremos a doença, nada. Mesmo porque saberemos que somos imortais, com Jesus, que nos disse da necessidade de nascer de novo, ou seja, a reencarnação que só pode acontecer com a existência da alma que é imortal. Nós espíritas sabemos disso. Portanto, não temos que nos abalar, mas perseverantemente trabalhar pelo bem comum. E sempre lembrando, que não importa qual seja o flagelo, não importa quanto tempo ele dure, não importa quantas dores ele possa nos trazer, ele vai passar. Vai passar porque tudo tem o seu término, menos a misericórdia divina sobre nós, menos a ação de Jesus e dos benfeitores espirituais a nosso favor. Tenhamos calma, continuemos a nossa existência terrena, oremos a Deus, oremos pela coletividade humana. Não percamos as oportunidades de fazer o bem e aproveitemos este período para desenvolvermos cada vez mais as nossas virtudes. Essa é a solicitação que o Espiritismo nos faz. O Espiritismo que veio como uma grande ferramenta para que possamos realizar esse desenvolvimento espiritual e moral que ainda tanta falta nos faz. Vamos então, para encerrarmos, repetir aqui trecho desta fala muito importante de Manuel Filomeno de Miranda no livro Transição Planetária. Como faz falta a presença de Jesus no mundo, assim como dos seus embaixadores, que, através dos tempos, vieram preparar-lhe o advento. Não esqueçamos de Sócrates, de Platão, não esqueçamos de Francisco de Assis, de Madre Teresa de Calcutá, tantos outros ícones na história da humanidade que souberam dar os seus passos junto com os passos do Cristo, nosso querido Mestre Jesus. Ele está fazendo falta, muita falta, porque ainda vemos muitas pessoas continuarem no seu egoísmo, no seu orgulho, na sua vaidade, na sua hipocrisia. Por isso, Allan Kardec, na codificação, nos alerta. Existem vários tipos de espíritas, entre eles o verdadeiro, que é aquele que compreende os seus princípios e realiza todos os esforços para colocá-los em prática, em ação. Por isso, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar, em transformar as suas más tendências, as suas más inclinações. Será que podemos assim nos classificar? Eu espero que sim. Fiquemos então com Jesus, o amor ao próximo, fiquemos com Deus, agradecendo a Ele diariamente, através das nossas preces, por tudo que temos recebido, por esta bênção da existência material, mas sempre sabendo que somos espíritos imortais e que Deus não nos faltará em nenhum momento. Agradeço
por esta oportunidade, deixando o meu abraço fraterno a todos e um beijo também em todos os corações. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.